Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, bem-vindos a mais uma noite do nosso evento, né, do Connect, da Semana de Iniciação Científica 2020. Então, hoje nós teremos a palestra Finalizei minha pesquisa, como publicar, a importância da iniciação científica e da publicação dos trabalhos acadêmicos, com a arquiteta mestra Juliana Maria de Souza Freitas e a arquiteta mestra Laís Padilha Leite. Juliana, Laís, obrigada mais uma vez pela disponibilidade, por terem aceitado o convite. Pessoal, a Juliana, né, ela é mestre em Paisagem e Ambiente pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, especialista em Arquitetura e Pós-Modernidade, Composição e Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina e graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Atualmente é arquiteta e urbanista de carreira da Prefeitura Municipal de Santos, integrando o quadro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. A Laís Padilha Leite, mestre em Arquitetura e Urbanismo, na área de concentração Paisagem e Ambiente pela Universidade de São Paulo. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual do Maranhão. Tem como enfoque de pesquisa as aplicações da infraestrutura verde no contexto do planejamento ambiental. E hoje elas vão falar, né, com vocês sobre a importância da pesquisa e como vocês direcionam para as etapas seguintes, né, que é sempre uma dúvida, geram muitos questionamentos, o que fazer depois que eu finalizei minha pesquisa. Então, obrigada mais uma vez, Juliana, Laís, pela disponibilidade. Pessoal, aproveitem, né, perguntem, participem, o evento é para vocês, de fato. Obrigada, viu? Obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer à Unilins e à organização do Connect pelo convite, em especial a professora Karina, que nos contatou e nos orientou a respeito da programação de hoje. Bom, eu vou apresentar para vocês, compartilhar a tela para que vocês possam ver a apresentação. Deixa eu só abrir aqui. Está aparecendo para vocês? Tá sim, João. Bom, pessoal, nós iremos começar a palestra, finalizei minha pesquisa, como publicar, onde iremos discorrer brevemente sobre a importância da iniciação científica na graduação e da publicação dos trabalhos acadêmicos. A gente vai se apresentar rapidinho, né, como a professora Karina informou, eu sou Juliana. Eu sou a Laís. Oi, pessoal. Tudo bom? Somos arquitetas, defendemos o mestrado recentemente na FAUSP e fazemos parte do quadro de editores da revista Lab Verde. Então, a gente pode dar algumas dicas para vocês a respeito de como fazer a publicação, como iniciar nessa carreira acadêmica. Ju, o pessoal só está perguntando se você consegue aumentar um pouquinho o seu áudio. Seria possível? É que o pessoal, a Ju fala ela é super delicada, então ela fala super baixinho mesmo. Eu falo baixinho. Eu vou tentar falar mais alto, porque microfone. Eu aumentei o meu áudio do computador e deu certo, pessoal. Eu vou tentar falar mais alto. Se vocês ainda acharem que está baixinho, vocês me avisem que eu vou tentar. Porque acho que o microfone é o notebook, então ele fica... Tá, mas tá ótimo. Obrigada. Bom, a apresentação, ela foi estruturada em 4 tópicos básicos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da pesquisa científica, depois, quais são os primeiros passos, por onde começar, e depois vamos dar um enfoque no processo de publicação. E depois, quando o artigo estiver publicado, será que isso é o final? Né? O que fazer depois da publicação do artigo? Então...
Bom, pessoal, aqui, a partir de agora, vocês devem estar se perguntando, né? Qual é a finalidade da pesquisa científica e para que ela serve? Para responder essa pergunta, nós destacamos aqui dois grandes eixos, né? Um que é a produção de conhecimento e o outro que é o desenvolvimento pessoal e profissional. Com relação à produção de conhecimento, que traz benefícios tanto para a academia quanto para a sociedade, nós vemos que, destacamos aqui, que a pesquisa científica, ela busca auxiliar a ciência, né? E ajuda a compreender determinada realidade, fato, fenômeno ou relação social. E para que possamos ter essa compreensão, nós nos apoiamos em um processo investigativo, né, que envolve estudos, observações, análises e experimento dos fenômenos com o objetivo de resolver determinada questão ou problema. Então, a pesquisa científica durante a graduação, ela possibilita uma ampliação de horizontes de conhecimentos, né, com a descoberta de novos talentos, porque você tem contato com diferentes pessoas, diferentes formas de pensar, e também possibilita a formação de futuros pesquisadores, né, na medida em que contribui para profissionais aptos a contribuir com a produção da ciência, da tecnologia e também da inovação do país. Como destacado nessa citação aqui em cinza, reforçado esse pensamento, né, com relação ao impacto que a pesquisa científica proporciona nesse desenvolvimento e no avanço do país. A gente pode ler aqui, nenhuma nação consegue evoluir sem pesquisa científica. Se estamos hoje em uma sociedade tecnológica, isso se deve aos pesquisadores que criam modelos de pesquisa, validam dados e os publicam. Já no segundo caso, aqui destacado, com relação ao desenvolvimento pessoal e profissional, a pesquisa científica ela pode possibilitar a autonomia intelectual do jovem, por meio da construção de um raciocínio crítico, principalmente por permitir essa articulação entre os variados conhecimentos, e também por promover a superação da dicotomia entre teoria e prática. Além disso, ela possibilita o diálogo entre os profissionais, professores e alunos de diferentes áreas do conhecimento, e permite também a produção do conhecimento não apenas comprometidos com avanços das ciências, né, mas aqueles articulados aos problemas sociais e que afetam a população. Bom, pessoal, fazendo um recorte para os benefícios trazidos pela pesquisa ao aluno de graduação, a gente pode destacar, segundo Calazans, 3 áreas de contribuição: acadêmica, profissional e pessoal. Os benefícios para a vida acadêmica são participação do aluno no processo de construção de conhecimento, possibilidade de melhorar o desempenho acadêmico, contato direto com o orientador e pesquisador da área. Para a vida profissional, Calazans já vai destacar que a possibilidade de socialização profissional, né, ou seja, pode-se participar de grupos de pesquisa, de congresso, de simpósio. Ele também possibilita o aumento da possibilidade da inserção da carreira acadêmica, né? Então, é possível que o aluno ingresse mais rapidamente num curso de mestrado, um doutorado, e siga a carreira acadêmica, né? Depois possa ser um professor e tudo mais. E também a aplicação desse conhecimento em uma determinada área de atuação, então é uma especialização. E já para a vida profissional, a contribuição, ela requer, na verdade, muita maturidade do aluno e responsabilidade, né? Então, esse aluno ele vai se formar com foco nas responsabilidades da carreira, no trato com as pessoas em volta, né? Então, são esses as principais contribuições apontadas por Calazans. E por onde começar, né?
Depois dessa breve introdução, a gente, né, passou rapidamente a respeito da importância da pesquisa científica. A gente pode falar como que o aluno pode iniciar nessa carreira. O primeiro passo, considerado o ideal, né, a gente até frisa essa palavra, passo ideal, né, porque existem outras formas que o aluno pode ingressar na pesquisa científica, é procurar um grupo de pesquisa, né, na faculdade ou no centro onde vocês estudam. Você pode ingressar tanto como voluntário ou como bolsista, né, de iniciação científica. E aqui eu vou contar uma história para vocês de como eu comecei. Né, lá na graduação, primeiro para o segundo ano de graduação, eu entrei num grupo de pesquisa como voluntário. Né, um grupo de pesquisa em habitação, na época chamava GEAB, e foi bastante interessante porque eu comecei a descobrir esse universo. Então, comecei a ajudar nas pesquisas, depois comecei era uma pesquisa também muito voltada para a prática, então a gente construía em canteiro. Então comecei a aprender as questões da construção, o trato com os outros profissionais que eram contratados, porque tinha pedreiro, tinha o mestre de obras, né? Então teve toda essa interação, além do campo, também como trazia isso para os relatórios de pesquisa, porque depois, mais para frente, depois de um ano, por aí, eu entrei, uma bolsa vagou, né, e eu entrei como bolsista do CNPq, então aprendi a fazer relatórios, aí tinha entrega de relatório para a FAPESP também, porque o grande projeto do grupo de pesquisa era vinculado à FAPESP. Então, passo a passo, a gente vai adquirindo experiência, amadurecimento, depois a apresentação de congressos de iniciação científica também da faculdade. Então, foi uma experiência muito enriquecedora e que me ajudou muito também depois na vida profissional e depois no mestrado, com certeza. Né? Ele proporciona um traquejo na escrita científica e como redigir um texto acadêmico. É bem interessante, então, quem tiver a oportunidade, por isso que né, é o ideal começar né, assim que ingressa na faculdade, mas existem outras formas também, a gente vai abordar também para que vocês tenham esse conhecimento. Um ponto a se ter em mente é que cada unidade tem o seu critério para a seleção e o seu calendário para que isso aconteça. Então, é interessante que vocês entrem em contato com a secretaria do curso, né, para saber se tem alguma concorrência, alguma seleção em andamento, ou então no portal da universidade também, procurar os editais para saber se tem vagas, quais são os temas, né, se tem algum que é interessante para vocês. Outra forma também é conversar com um professor que atue na linha de pesquisa que vocês gostariam de entrar e participar. Ele com certeza vai saber se existe vaga né, naquele grupo de pesquisa, se tem algum quadro que vai vagar brevemente, ou se acabou de ser preenchido. E uma outra dica é conversar com os alunos que fazem parte desse grupo de pesquisa, né, para conhecer a dinâmica de trabalho, quando são as reuniões, se tem reunião de estudos, né, e começar a interagir com esse pessoal para começar a conhecer como é que é a dinâmica e se existem possibilidades né, de vocês se inserirem nesse quadro. Uma outra dica também é ler o material publicado por esse grupo. Ele vai ajudar a saber se o que vocês querem pesquisar está de acordo com o que o grupo pesquisa. Né? Se vocês podem contribuir com todo esse conhecimento que está sendo gerado pelo grupo. E como a gente disse, né, esse é um caminho ideal. Né? Começar pelo grupo de pesquisa. Porque dentro de um grupo de pesquisa você tem toda uma estrutura para poder pesquisar, tem toda a orientação de um professor, né? E aí é o primeiro degrau, vamos dizer assim, para depois que o aluno possa alcançar voos mais altos, ir para um mestrado, ir para um doutorado, se for o caso, para a vida acadêmica. E outra coisa que é importante também lembrar é que todo esse repertório adquirido no grupo de pesquisa, com a pesquisa científica, publicação de trabalho, participação de congresso, tudo isso também vai dar bagagem para o trabalho de conclusão de curso. Né? Então, é interessante que, havendo essa oportunidade, começar o quanto antes. Mas, e quem está no último ano, já vai entregar o TCC, já finalizou, né? O que pode ser feito?
E para quem já tem a pesquisa já finalizada ou em vias de finalizar, existe a possibilidade de divulgar esses resultados, né? O que vocês alcançaram pode ser mostrado em um congresso, um simpósio, pode também ser publicado em periódicos científicos, né? Então, no primeiro caso, né, no caso dos congressos, a gente pode destacar como benefícios a divulgação da pesquisa para um grupo, né, de profissionais da área, né, que estuda aquele tema, o networking, né, que as grandes chamadas dos congressos e simpósios é essa possibilidade de você entrar em contato com outras pessoas que estudam temas semelhantes, que trabalham naquela área que você tem interesse, né, e também aprimorar a oratória, né, a apresentação do trabalho, a argumentação, porque vão surgir perguntas, né, como que é feito esse feedback das pessoas que estão ouvindo, então é sempre um aprimoramento. E ter o contato com o que está sendo publicado, o que está sendo estudado, né, o congresso, o simpósio, eles são excelentes para esse tipo de atualização. É sempre o que tem de mais novo, né, muitas vezes ainda está sendo preparado para publicação em algum periódico, né, e já está sendo mostrado, né, nesses eventos. E para quem gostaria de participar de congressos e simpósios, o primeiro passo é selecionar o evento. Né? É importante que vocês peçam ajuda ou para o orientador, né, seja do TCC ou seja do grupo de pesquisa, pode ser verificado também junto com os professores da área, checar no mural de informações da unidade também é interessante, porque muitas vezes as unidades têm murais que colocam, né, os cartazes desses eventos e você pode encontrar, de repente, um que vai de acordo com a pesquisa. É importante também verificar, né, depois que escolhido esse evento, o edital, principalmente em relação a prazos, né, para que não sejam perdidos, para que também verifique a questão de custos de participação, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, e verificar no edital a modalidade de participação e de publicação, né, porque tem muitos congressos e simpósios que tem apresentação oral e pôster, às vezes é só pôster, né, então é interessante que seja verificado também a modalidade de participação, porque depois isso vai se refletir também no trabalho elaborado, nos cursos e tudo mais. E no caso da modalidade de publicação, se é resumo expandido, artigo completo, né, porque tem toda a questão do prazo para que vocês possam não perder nada, né, e ficar de acordo e poder participar. Em relação aos custos, né, para quem tem bolsa, é interessante verificar junto à instituição se existe algum tipo de apoio, né, para cobrir esses custos ou parte desses custos. E sempre levar em consideração não apenas a inscrição, né, checar os prazos, porque tem diferença de valores, né, quanto antes a inscrição é feita, menor o custo de inscrição, mas também verificar a questão de passagens, questão de transfer, estadia, alimentação, né, o material que vai ser confeccionado é uma apresentação oral, vai ser um PowerPoint ou vai ser um pôster, se for um pôster é papel, é lona, né, tudo isso tem um custo, né, e é interessante que seja verificado. Uma coisa muito importante também para quem vai participar de congresso, é legal, e não é muito falado isso, né? A gente percebe quando a gente vai participar do evento, é que a gente fala, poxa vida, eu deveria ter trazido, que é o cartão de visita, né? Então, você vai conversar com pessoas da área, vai encontrar outros, né, colegas, e você vai receber cartões de visita das pessoas, e é interessante que você possa também ter um cartão para dar né, com quem você vai conversar e trocar, de repente, uma parceria, uma possibilidade de estudar juntos, de publicar alguma coisa interessante juntos, né? Então, sempre lembrar de ter, nem que seja algo simples, mas é sempre bom levar. Né? E outra coisa também interessante é verificar quem estará no evento, né? Porque muitas vezes tem as palestras-chave e é interessante saber se tem custo extra ou não, e selecionar aquilo que você quer, que é mais apropriado para a sua pesquisa, e deixar alguns intervalos, né, para algumas palestras que talvez não sejam tão interessantes,
para que você possa fazer um networking, conversar com as pessoas no corredor, né, verificar a possibilidade de parcerias. Então, isso é bem interessante. São essas as principais dicas para quem gostaria de participar de congresso. Agora, para quem gostaria de fazer a publicação num periódico científico, os principais benefícios, a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso mais para frente, com mais detalhes, mas os principais benefícios são a avaliação pelos pares, né, e o feedback crítico, ou seja, o artigo, né, aquele trabalho que foi submetido, ele vai ser avaliado por pelo menos 2 professores doutores no assunto que está sendo abordado, né, e esses profissionais muitas vezes fazem comentários valiosos, né, então tem esse feedback também. No caso do periódico, ele é de forma mais frequente do que no caso do congresso. No congresso, muitas vezes, é um aceite ou uma recusa. No caso do periódico, você tem ali uma possibilidade de receber comentários e avaliações e questionamentos a respeito do trabalho, e você cresce com isso, né? Além disso, ele tem a possibilidade de ter um acompanhamento do alcance do seu trabalho. Então, existem métricas, né, que podem ser acompanhadas e verificar o quanto o seu trabalho está sendo considerado relevante. No caso do periódico também, ele tem diferentes níveis de exigência. A gente vai falar depois mais um pouquinho, mas você pode começar com periódicos que são menos exigentes, e com o tempo, conforme você vai ganhando experiência, vai trocando para periódicos mais exigentes, que requerem um cuidado melhor no texto, que a comprovação daqueles resultados, né? Então, é interessante também observar isso, a gente vai explicar depois o passo a passo de como fazer. Outra coisa também interessante do periódico é que é uma publicação sem custo, né? Principalmente no caso dos periódicos de universidades públicas, não há custo para os autores nem para os leitores. Então, é o que garante um maior acesso ao seu trabalho. Então, vale a pena dar uma olhadinha e verificar, no caso da pesquisa de vocês, qual que seria a melhor modalidade, né? Se apresentar no congresso, são ganhos diferentes. Os dois são válidos igualmente, são ganhos diferentes para o aprendizado de vocês. Bom, pessoal, e como foi dito no início da nossa palestra, na próxima sessão nós iremos nos aprofundar um pouco mais sobre o processo de publicação em periódicos. Pode passar, Ju. Bom, chegamos agora neste tópico do processo de publicação, né? E nessa etapa é comum surgirem algumas perguntas logo quando se termina a pesquisa, né, e pretende-se publicar esses resultados em algum periódico científico. Por existirem inúmeros tipos, surge o questionamento, né, qual periódico eu devo escolher para divulgar a minha pesquisa? Para quem está iniciando nesse meio acadêmico da pesquisa, nem sempre é uma pergunta fácil de se responder, né? Mas existem alguns passos que podem ajudar vocês nessa busca, e nós vamos compartilhar alguns com vocês aqui. Se vocês já fazem parte de um grupo de pesquisa, como a Ju falou, que é fundamental, né, o que abre inúmeras possibilidades, amplia os horizontes, né, de quem está iniciando a pesquisa, você pode verificar com os seus colegas onde eles costumam publicar os seus trabalhos, aqueles que já publicam, ou então você pode também solicitar algumas sugestões para o seu orientador, ou mesmo para o coordenador daquele grupo. E outra possibilidade também é buscar pelo tema no portal da CAPES, onde é possível verificar o Qualis da revista selecionada. E aqui mais adiante, pode passar, nós vamos explicar, né, o que é esse sistema Qualis, que tantas pessoas falam, né? O termo Qualis, ele se refere a um sistema de classificação de periódicos adotado pela CAPES, e o Qualis, ele adota uma nomenclatura que busca refletir a importância e a qualidade dos diversos periódicos, né, de uma determinada área de conhecimento.
Então, para análise da qualidade desses periódicos, utiliza-se determinados critérios definidos, né, que incluem aqui a periodicidade, que quer dizer o período de tempo previsto entre 2 edições de determinado periódico, inclui também o sistema de avaliação por pares, ou seja, como é que é feita a avaliação pelos profissionais qualificados desse periódico, né? Inclui também questões relativas a corpo editorial, entre outros. O Qualis CAPES, para periódicos, ele é classificado da seguinte forma. Ele pode estar no grupo A1 e A2, esse grupo ele contempla periódicos de excelência internacional. O B1 e B2 são aqueles que abrangem, o conceito que abrange os periódicos de excelência nacional. Tem-se também o B3, B4 e B5, que considera os periódicos de média relevância. E, por último, o C, que contempla periódicos de baixa relevância, ou seja, são aqueles que considerados não científicos e são inacessíveis para avaliação. De forma geral, quanto maior o qualis do periódico, maior será o nível de exigência para que o artigo possa ser publicado. E aqui a gente destacou para vocês como que a gente pode consultar esse qualis, né? Por meio da plataforma Sucupira, presente neste site aqui que a gente destacou, sucupira.capes.gov.br, clicar nesse símbolozinho aqui, destacado em vermelho, qualis, né? Aí você vai até o final da página e clica aqui nesse linkzinho, faça aqui sua pesquisa. Aí, a partir disso, vai abrir essa aba aqui, né? E se você não tiver um título em mente do que pesquisar, você pode clicar aqui em Qualis Periódico para abrir uma pesquisa avançada. E aí, daí, você seleciona o período, a área e a classificação que você pretende pesquisar. E vai clicar em Consultar em seguida. E aí, será dada uma lista com os periódicos que se enquadram nos critérios solicitados, né, por você. E você pode verificar entre os títulos, né, aqueles que possivelmente se alinham ao escopo da sua pesquisa. E nessa etapa, a gente recomenda que vocês fiquem atentos, porque às vezes as sugestões de periódicos que são apresentadas nem sempre podem realmente ser do interesse. Por exemplo, né, nesse exemplo aqui que a gente trouxe, nós escolhemos a área de avaliação de arquitetura, urbanismo e design para pesquisar, né? Mas, em seguida, apareceu, por exemplo, um caderno aqui de terapia ocupacional. Não sei se dá para ler muito bem, acho que ele já está indicando aí isso. Por algum motivo, esse periódico ele está relacionado com a área em que buscamos e o sistema sugeriu, né? Por isso, a gente recomenda uma atenção especial nessa pesquisa, né? Sempre checando o título do periódico e se ele não está muito fora dessa área de interesse realmente que você quer. Bom, pessoal, dando continuidade, identificaram os possíveis periódicos, né, de acordo com o que a Laís comentou com vocês. O próximo passo, deixa eu falar mais alto aqui, que eu acho que estou falando baixinho. O próximo passo é entrar na página eletrônica de cada um desses periódicos selecionados para verificar se o objetivo e o escopo, né, da revista em questão, ela está em afinidade com o projeto de vocês, né? Então, pelo nome, pelo ISBN da revista, vocês conseguem localizar a página eletrônica e verificar se realmente aquele é interessante, né? Se aquele periódico realmente é interessante para vocês. E com o periódico escolhido, o próximo passo é fazer a submissão do trabalho, né? E é importante, de uns anos para cá, está sendo cada vez mais solicitado de que os autores que forem submeter o trabalho, tenham a identificação ORCID ou ORCID, né? Cada local pronuncia de uma forma. E o que é esse
ORCID. Eu vou sempre utilizar a pronúncia ORCID, que eu acho que talvez seja mais comum, acho que talvez, né, a mais fácil, pelo menos eu julgo mais fácil, mas não sei se é a correta. O que seria esse ORCID? Esse ORCID é um identificador digital único, ele é gratuito, persistente, né? Ele não muda, não vai ser alterado ao longo dos anos, e ele vai distinguir um pesquisador de outro, né? Ele é como um RG do pesquisador. Então, ele facilita o registro e atualização das informações sobre as publicações, sobre as produções científicas. Ele é gratuito, e a importância dele, ele vai além da resolução desse problema de ambiguidade de nomes, de semelhança, né, de nomes de pesquisadores. Esse identificador, ele está integrado a diferentes bases de dados científicas, né, a Web of Science, o Scopus, são bases que quem vai seguir a carreira acadêmica vai utilizar com bastante frequência. Então, é importante que tenha, né, esse identificador. Os grupos editoriais, tanto nacionais como internacionais, eles utilizam esse identificador, né, em seus processos de submissão de artigos. Em alguns periódicos, inclusive brasileiros, eles solicitam, né, que o autor tenha esse identificador. Eles não aceitam submissões de pessoas que não colocam ali no momento de fazer a submissão o número do ORCID. E, além disso, diversas agências de fomento, né, elas solicitam o ORCID para análise e concessão de auxílios, né, de bolsas de iniciação científica, entre outras. Então, é bastante importante. E desde 2018, o currículo Lattes, do CNPq, né, ele já utiliza o ORCID, então é possível você vincular, né, o seu ORCID ao seu Lattes. E como faço para tirar? Né? Na página do ORCID, que é o https://orcid.org, você primeiro, acessando a página, ela vai estar inteira em inglês. Tem como alterar para português aqui no cantinho, né? Como vocês podem ver aqui destacado em vermelho. Altera para português e clica em registrar. E aí vai preencher, vai abrir uma página de formulário, um formulário bem extenso. Os principais tópicos para preenchimento são a biografia do autor, os dados sobre educação, dados sobre vínculo empregatício, se tem financiamento de algum tipo de bolsa, os trabalhos elaborados, publicados. Então, a gente não vai mostrar o formulário porque ele é bem extenso e existem vários tutoriais na internet que vocês podem consultar. Quem tiver interesse, depois a gente pode deixar esse material disponível e a gente deixou um link aqui para um tutorial feito pela USP, né? Já tem um tempinho, mas ele ainda é atual, dá para seguir por ele e tirar o identificador. As informações colocadas nesse site aqui para adquirir esse identificador, você pode escolher o grau de privacidade, né? Porque na hora que você tem o ORCID, você entra na página, ele vai aparecer todos os dados que você colocou. Então, você pode escolher a privacidade, se quer ou não que apareça na página, se qualquer pessoa pode acessar, ou só pessoas. Tem como, para cada informação colocada, você pode dizer qual é o grau de privacidade que você deseja. Bom, pessoal, agora com relação às diretrizes aos autores, né? Cada periódico ele tem o seu próprio conjunto de regras, com diferentes níveis de exigências. A gente recomenda que, caso vocês tenham interesse em submeter para algum periódico, alguma revista, que vocês tenham atenção para essas regras, porque nem todo periódico aceita trabalhos elaborados por graduandos, por exemplo, mesmo em coautoria com orientadores ou alunos de pós-graduação. Nesses próximos slides, nós trouxemos 2 exemplos que pesquisamos no portal Qualis, periódicos, para que vocês possam ter uma noção dessas diferenças encontradas nesses diversos periódicos. Aqui nós destacamos o Cadernos Metrópole, né? Nesse exemplo, ele
foi classificado como A2, e traz informações detalhadas sobre a periodicidade, nessa página aqui que nós mostramos para vocês. Temas abordados, acessos, prazos, entre outras informações. Em vermelho, a gente destacou aqui as áreas de conhecimento que o periódico busca alcançar e os temas aceitos também para publicação. É importante atentar para essa questão, já que a submissão de artigos com temas divergentes ocasionará na recusa imediata do trabalho. Então, é muito importante ficarmos atentos para isso. Já na página de diretrizes, nós chamamos atenção também para a informação que limita a quantidade de autores que assinam o trabalho. E para a informação também que o periódico não aceita textos de alunos de graduação. Como um exemplo aqui, a gente trouxe para vocês olharem como que essas diretrizes são expostas, né, no site. Lembrando, pessoal, que essa é uma revista Qualiza 2, né? Então, ela tem um nível de exigência maior, né? Então, a gente vai mostrar diferentes níveis para vocês terem uma ideia da divergência, né, entre essas informações e como procurar e ficar atento, no que ficar atento. Isso. Nesse segundo exemplo aqui, que a gente trouxe, no periódico Cidades, Comunidades e Territórios, foi classificado como B3, e percebe-se uma menor riqueza de detalhes, né, nas informações fornecidas nessas diretrizes. No entanto, como pode ser visto aqui nesse destaque vermelho, a área de conhecimento em que esse periódico atua é informado ao leitor e demais interessados também. Então, isso ajuda e faz com que o autor analise se a sua pesquisa se enquadra nessa temática de estudo oferecida pela revista. Apesar aqui desse periódico, ele se tratar de um periódico em português, né, a página Instruções aos Autores, pode acontecer que ela apareça no idioma inglês, para quem consulta no site, né? Isso ocorre com outros periódicos brasileiros também, mesmo quando a exigência do inglês abrange somente a questão do título, do resumo e das palavras-chave, né? Caso esse periódico que foi escolhido disponibilize as instruções apenas em outro idioma, nesse caso é o inglês, né, é bom se certificar realmente o que é solicitado nessas diretrizes, né, em caso de dúvida também entrar em contato com a equipe editorial, que pode esclarecer melhor as informações. Em vermelho nós destacamos aqui essas regras para submissão do artigo revisado que estão no idioma inglês, né, como a gente pode ver. Esses itens 5 e 11 aqui destacados informam que não deve existir informações que levem à identificação do autor do artigo, né? E que apenas os trabalhos citados ao longo desse texto devem ser incluídos na lista de referências bibliográficas. Essa recomendação, ela existe para que a avaliação não corra o risco de ser tendenciosa, né? Ou seja, para preservar e garantir essa imparcialidade. Nós vamos explicar com mais detalhes a seguir como isso funciona, incluindo os diferentes tipos de avaliações também que se pode ter. A gente trouxe agora um outro periódico, a revista Pós, né, e a gente pode verificar aqui nas condições para a submissão, que elas vão variar também, né, de acordo com o periódico, por isso que é importante que vocês leiam, né, entrem na página da revista e verifiquem todas as informações que lá constam, né, mas em linhas gerais, a grande parte dos periódicos, eles vão solicitar que o trabalho seja original e inédito, né, então não pode já ter sido publicado ou apresentado em algum congresso, ele não pode ter sido submetido em outro periódico ao mesmo tempo, para que outra revista, né, faça também a avaliação, então não se recomenda que, né, se submeta um mesmo trabalho em 2 periódicos diferentes. Tem que escolher um, fazer a submissão e aguardar o resultado, né?
e a gente vai comentar depois mais para frente os tipos de resultados possíveis e o que fazer em cada um deles, né? O arquivo a ser submetido sempre, gente, estar em formato editável, né? Então, ou Microsoft Word, ou OpenOffice, ou RTF. Lembrar que esse arquivo ele vai ter comentários dos editores, ele vai para diagramação, então ele vai sofrer alterações, não no conteúdo do que está sendo escrito, mas no formato dele, por isso que é necessário que seja editável, né? Outra coisa que também a maioria dos periódicos exigem é que siga-se o padrão de estilo proposto e os requisitos bibliográficos, né? Isso é informado em diretrizes para os autores e é necessário que seja seguido, né? Quando o autor não segue, pode acontecer de ser recusado antes mesmo de ser avaliado, né? Então é importante que se preste atenção a isso. Outra coisa muito importante é seguir as instruções para que seja assegurado a avaliação cega. E o que seria avaliação cega? Alguns periódicos utilizam a avaliação cega, alguns utilizam a avaliação duplo cega. No primeiro caso, né, a avaliação cega é quando o autor do trabalho não é identificado. Então, os pareceristas vão avaliar aquele artigo sem saber quem escreveu, né? Então, de nenhuma forma, o nome não pode aparecer, nem indícios do nome não pode aparecer, né? Então, os editores sempre fazem uma verificação antes de passar para o avaliador para ter certeza de que isso não vai acontecer. No caso da avaliação duplo cega, tanto os autores, né, o autor e os autores, como os avaliadores são anônimos, né, não são conhecidos. E esse anonimato, ele tem o objetivo de evitar que fatores externos, né, outros fatores, interfiram no processo de avaliação, né? Então, esse processo ele fica mais idôneo. Então, é importante que quando vocês fizerem uma submissão de trabalho, verifique se não consta o nome de vocês em nenhum lugar do texto, no rodapé, nas imagens, principalmente, né? Às vezes coloca a fonte e o nome do autor. Não, coloquem acervo do autor, né? Que daí fica neutro e não tem retrabalho depois para trocar todas as imagens. E verifiquem também nas propriedades do arquivo se não tem o nome de vocês. Isso é importante, né? Na hora de fazer essa submissão, porque caso algum avaliador verifique ali o nome do autor, isso pode ocasionar também a recusa do artigo. Então, prestem bastante atenção a isso. Aqui no caso da revista POS, ela é classificada como B1, né, pela CAPES, pelo Qualis, e a gente destacou aqui em vermelho a importância, né, de colocar o DOI nas referências bibliográficas, ou seja, então todo aquilo que vocês utilizarem como referências para o texto, se essas referências tiverem um endereço eletrônico ou um número do DOI, né, que a gente vai falar rapidinho aqui para vocês, o que significa, essas informações precisam constar, né? Então, o que seria esse DOI? O DOI é uma sigla em inglês para o que se chama identificador de objeto digital. Ele é um código, né, de identificação único e permanente também, assim como o ORCID, e ele é formado por números e letras. E ele é utilizado para registrar e localizar uma publicação online. Então, o artigo ele pode ser localizado apenas com o DOI dele, né? A gente coloca ali e vai direto para a página do periódico ou da Cielo, onde esse artigo está hospedado. Então, artigos, livros, anais de eventos, qualquer publicação online científica, ela pode ser atribuída um DOI. Isso geralmente é feito pelo sistema de bibliotecas, no caso da revista que a gente acompanha, o sistema de bibliotecas da USP é que faz a atribuição desse DOI. Ainda falando sobre a revista POS, a gente também pode destacar que eles exigem a questão, né, da observação dos direitos autorais das imagens utilizadas, né? Então é necessário que se encaminhe um formulário informando, né, que o autor tem o direito sobre essas imagens, né? Ou se não tem o direito, quem tem o direito a essas imagens autorizou o uso. Então é importante que se verifique isso também, e no caso de
necessidade de utilizar alguma imagem que não se tenha o direito autorais, a gente recomenda que troque, elabore alguma imagem própria, né, para evitar algum tipo de problema. E, no caso da revista Pós, é obrigatório que os autores tenham o ORCID. Né? Então, ficou aqui um exemplo dessa exigência. Isso. E após a submissão do trabalho, o autor ele vai receber um feedback, né, dos editores ou dos avaliadores. O contato com os editores da revista geralmente ocorre por uma necessidade de pequenos ajustes no documento. Geralmente, quando é preciso adequar esse material de acordo com alguns critérios presentes nessas diretrizes, né, voltadas para os autores. Então, normalmente é a questão do recebimento de um PDF, um documento em PDF, né, a gente dá a devolutiva para os autores transformarem em arquivo Word, ou então a questão de alguma fonte que passou despercebido. Esses são pequenos ajustes que são solicitados nessa etapa. É importante também informar que pode haver uma devolução do artigo, para que após esses ajustes, o autor ele faça uma nova submissão, reiniciando esse processo. E alguns periódicos, no entanto, eles podem solicitar essas correções, estipulando um determinado prazo, para que o autor ele submeta esse arquivo revisado. Com relação a esse feedback dos pareceristas, podem ser feitos elogios, né, indicação de pontos que precisam melhorar, né, entre outros questionamentos diversos com relação ao trabalho. E é importante frisar que essas questões do feedback, elas vão sofrer variações, né, de acordo com cada periódico e de como que o avaliador, de acordo com a avaliação daquele trabalho, né. Pode passar, João. Passei. Acho que eu passei um pouquinho mais. Assim, com relação à decisão editorial, né, e é uma etapa que imagino que todo autor espera ansiosamente, né. Em geral, existem 3 possíveis resultados para essa decisão, né. Em primeiro, o artigo ele pode ser aceito de imediato e encaminhado para a diagramação. Pode também ser solicitado algumas correções, né, aqui pode haver necessidade ou não de uma nova rodada de avaliação. Pode ainda, nessa etapa, se necessário, fazer uma nova submissão, reiniciando o processo. E pode ser solicitado também pequenos ajustes visando a melhoria do trabalho. Mas cada periódico vai definir a sua política em relação a isso, né? Em relação ao que deve ser feito nessa etapa. O artigo, ele pode ainda ser rejeitado, né? Temos aí o terceiro possível resultado. Nesse caso, vale verificar se o motivo da rejeição pode ser superado através da reformulação do trabalho. Em caso de afirmativo, recomenda-se que o autor ele efetue essas melhorias necessárias, né, pois isso fará com que ele amadureça o seu senso crítico e que vai ajudá-lo a aprofundar esse conhecimento nesse assunto abordado do trabalho, né. Mas, caso não seja possível realizar essas alterações, pode-se buscar outro periódico com nível de exigência menor, né. Aqui é importante frisar que o caminho da pesquisa acadêmica, as rejeições, elas não podem ser encaradas como motivo para desanimar, né. Então, nós recomendamos que essa rejeição, juntamente com os comentários dos avaliadores, devem ser aceitas como parte do processo, né, e ele faz parte dessa evolução, né, para que o aluno ele consiga atingir uma certa maturidade na vida acadêmica. E o intuito é mesmo treinar, testar, e até alcançar esses voos maiores.
Trabalho publicado. Acabou? Não, gente, não acabou. Uma parte muito importante também dessa vida acadêmica é a divulgação da pesquisa, né? Então, através dessa divulgação, outros autores poderão contribuir com essa roda grande de conhecimentos, né? Agregando novos questionamentos, a partir desses questionamentos, mostrando novos trabalhos, encaminhando novos trabalhos para publicação, confirmando, né, aquilo que você estudou, ou de repente mostrando um novo caminho, né? Então, isso é muito importante. Então, divulgue o que foi publicado, pode ser tanto nas redes sociais, né, que podem ajudar um amigo que ainda não se animou a publicar a seguir o caminho, né, a tomá-los como exemplo, mas também, principalmente, não esqueçam de atualizar o Lattes, né, porque para quem está na vida acadêmica ou pleiteando, de repente, entrar no mestrado, é o currículo que vai ser verificado, né? Então, é importante que sempre mantenha atualizado. Então, publicou, atualiza o Lattes, né? E outras plataformas que vocês tenham cadastrado também. Então, às vezes tem o ResearchGate, tem muitas pessoas que têm o Lattes e tem mais algumas outras. Então, atualize, né? O que tiver vinculado provavelmente vai atualizar automático, mas o que não tiver vinculado, é interessante que vocês atualizem manualmente, deixem sempre tudo com um mais próximo assim do tempo real assim de atualização, porque é o que vai ser verificado. Então, toda vez que vocês submeterem um trabalho, que vocês forem passar por um processo seletivo, seja de bolsa, de iniciação científica, seja um processo seletivo de mestrado, alguma coisa do tipo, sempre vai ser verificado o Lattes. Então, é importante que seus trabalhos estejam ali, né? Uma parceria também para um trabalho acadêmico, para um artigo, para uma apresentação em congresso, a pessoa vai olhar o seu Lattes. Então, aquele cartão de visitas que você entregou lá no congresso, então a pessoa vai olhar ali e vai procurar o seu Lattes. Então, é importante que se tenha o Lattes, né, que quem não tiver, abra um Lattes e coloque ali a publicação, o TCC de vocês, o tema que foi, né, coloquem ali e comecem a construir aos pouquinhos e agregando informação ali, né? É bastante importante isso. Então, assim, cada pesquisa, como a gente tinha comentado, é uma roda de conhecimento. Ela vai gerar novas perguntas, né? Muitas vezes a pesquisa de vocês ela é construída dentro de um cenário, outras pessoas verificam ali, gostariam de comparar com outro cenário, outras pesquisas podem dialogar com a sua, né? Então, esse é um caminho, é o primeiro degrau, vamos dizer assim, né, desse trabalho. Então, como posso dizer, sem grandes preocupações, não é um bicho de sete cabeças, mas é algo a ser construído ao longo do tempo, né? E aqui, ao final, né, a gente coloca uma outra citação, e a gente vai abrir, né, para conversas logo mais. Afinal, o que é um cientista, então? Ele é um homem curioso que olha através dos olhos de uma fechadura, a fechadura da natureza, tentando saber o que está acontecendo. Então, é interessante que a gente tenha essa citação, né? Mantenha sempre aquele olhar curioso, né? Porque ser um pesquisador é, acima de tudo, ter um olhar curioso, a buscar respostas, né? E não precisa ser sozinho. Esse caminho pode ser também com os colegas, por que não, né? Pode ser alguma coisa divertida, né? Pode ser algo feito em grupo, e que tenha grupos de estudos, e que tragam perguntas, né? Na verdade, tragam respostas para as perguntas, né? Então é isso, pessoal. A gente vai abrir agora um espaço para a gente conversar um pouquinho a respeito disso, trocar algumas experiências, né? Bastante informação para ser digerida agora. Quem tiver alguma dúvida ou algum comentário a ser feito também, a gente vai abrir a palavra. E junto com isso, a gente contar mais um pouquinho da nossa experiência. Se vocês tiverem dúvidas a respeito de como publicar, a gente está na revista Lab Verde, então a gente pode dar algumas outras dicas também para quem tiver dúvida sobre como nós iniciamos também a nossa vida acadêmica no grupo de pesquisa, como foi iniciar o mestrado, quais foram as etapas. A gente pode conversar um pouquinho mais livremente agora.
Obrigada, Ju, obrigada, Laís. Nossa, foi ótima a apresentação, acho que foi super completa, assim, foi além do que a gente imaginava, assim, para o tema, vocês foram super a fundo e super generosas, né, em trazer tanta informação e compartilhar tanta informação, que eu acho muito importante, né, é muito ruim quando a gente chega lá no mestrado e começa a descobrir o que é um Lattes, o que é uma publicação, que, né, ou no final da graduação a gente chega e fala, poxa vida, eu não sabia que a iniciação científica era tão importante, né, deveria ter feito lá no começo do curso, teria me ajudado, então eu acho que vocês abordaram diversos temas importantes, né, pessoal, e como elas comentaram, às vezes não só para a iniciação científica, mas para um trabalho final de graduação, para ir fazer um futuro mestrado e doutorado, né? Às vezes parece que isso está tão distante da gente, mas eu saí da graduação falando, imagina, jamais vou fazer mestrado na minha vida, né? E aí, depois de 2 anos trabalhando, eu fui para o mestrado e agora para o doutorado. Então, às vezes parece que é uma coisa que não se encaixa no momento atual, né? Que a gente está ou que a gente planeja para a nossa vida profissional, mas depois as coisas vão tomando um outro rumo, então é fundamental a gente saber todas essas informações, né? E eu acho que a Juliana e a Laís foram super generosas e super abertas, assim, para mostrar todas essas informações. Muito obrigada mais uma vez, viu? A gente agradece a oportunidade de poder compartilhar, né, toda essa trajetória, então é muito prazeroso poder passar adiante e ajudar de alguma forma, né? Uhum. Obrigada. Pessoal, dúvidas, perguntas, questionamentos, aproveitem, né, façam todas as perguntas que vocês quiserem, assim, o que vocês quiserem saber sobre a questão de publicação e pesquisa e tudo mais. Vou abrir aqui para... Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marília. Eu gostaria de saber se a maioria dos periódicos, eles dão, quando sai o resultado, se foi aceito ou não, se vem tudo especificado, o porquê. Quando, independente do resultado, se for aceito, ou se for para correção, ou se for rejeitado, a recomendação é que se encaminhe o que o parecerista encaminhou. Então, se o parecerista colocou vários tópicos, isso é encaminhado para o autor também. Tem pareceristas que já é mais sucinto, né, que coloca uma pequena observação, mas sempre é encaminhado para os autores. Acho que só complementando o que a Juliana comentou, a gente recebe dos mais diversos, né, Ju e Laís. Tem aquele parecerista que é super cuidadoso e fala, olha, na página 5, verificar a vírgula, verificar o acento, concordância verbal, é assim, não assado, às vezes um erro de digitação. E tem aquele que é mais geral e fala, rever os objetivos, rever metodologia, melhorar a fundamentação teórica e fica mais aberto, né? Então, depende muito do parecerista mesmo. Assim, é só para mostrar um exemplo de que tem aqueles que vão super a fundo, pegam até uma vírgula, e tem aqueles que são mais gerais mesmo. É verdade, tem parecerista que ele faz até o papel de revisor gramatical. Isso é bem verdade mesmo. Eles colocam É verdade. várias informações. Eu acho ótimo. Também acho ótimo. Os que são bem resumidinhos, colocam ali 2 linhas só, assim, de modo geral, rever estruturação, né? Aí a gente às vezes fica até um pouco perdido, assim, falando assim, mas né, o que é exatamente para ser feito? Uhum. Depende de cada parecerista, porque o processo de escolha do avaliador é por tema, né? Então, assim, por exemplo, você submeteu um artigo falando sobre infraestrutura verde. A gente vai buscar os professores doutores, né, sobre infraestrutura verde, que estejam disponíveis, né, porque às vezes eles estão avaliando algum outro artigo. Então, a gente não sobrecarrega esse profissional. Então, a gente vai procurar sempre um professor doutor, sempre tem que ser doutor, naquela área que esteja disponível para fazer a avaliação. E, às vezes, eles fazem esse comentário bem longo e
cheio de detalhes, o que é ótimo, e às vezes eles fazem um comentário mais curto, mas eles têm a expertise, né? Então é interessante que a gente possa trocar, porque quando você devolve o artigo, se você não concordar com o que o parecerista falou, você pode colocar ali nos comentários, lembrando sempre de não deixar seu nome, né? Porque na hora que você coloca o comentário ali no Word, às vezes vem um nome que está cadastrado no aplicativo, verifica ali se está sem, e coloca, não, concordo, por conta de tal autor, que segue tal linha. Então, é possível ter essa troca junto com o próprio avaliador, né? E aí, se for o caso, como editores, a gente vai verificar essa devolutiva do autor, fala assim, não, ele não concorda, portanto, e se bate-bola, né, com o avaliador e o autor, até que se chegue num consenso e feche o artigo. Então, isso pode ser tanto rapidinho, como pode também demorar, dependendo do isso que eu ia comentar com relação ao tempo, né? Porque muitos autores, às vezes, poxa, mas que demorado, por que o artigo não veio? Mas isso depende mesmo de toda uma articulação, né? Envolve os autores, os avaliadores. Esse tempo de resposta também influi muito no fluxo do trabalho. Cada artigo tem a sua condução, vamos dizer assim, né? Depende de todo o grupo envolvido, tanto dos editores da revista, dos autores, que tem mais de um, né? E dos avaliadores também, que no mínimo 2, né? Podem ter mais avaliadores. Então, toda essa orquestra, vamos dizer assim, que vai definir também se é mais rápido ou mais demorado. Exato. Muito boa pergunta, Marília. Tenho certeza que você tem outras, pode fazer. Questão do preço que você tinha perguntado. Nossa, que coisa! Que foi o que me deu start, assim, falar, gente, eu preciso chamar a Juliane, né, preciso, assim, no sentido, vou fazer o convite para a Juliane para lá, porque foi através de uma pesquisa, uma pergunta da Marília, de fato, que começou a surgir, assim, olha, os alunos precisam saber, né, mais informações sobre isso. Quer fazer, Marília? Então, quando a gente começou a pensar em publicar, todo mundo falou para a gente essa questão do preço, né? Ai, mas vocês têm que pagar, né? E a professora Karina que falou para a gente que até agora ela só publicou gratuito. E essa questão de envolver preço, porque, como no nosso caso, a gente ainda está na graduação. Isso, não, realmente. Não são todos os periódicos que aceitam, né? Como vocês mesmos já falaram. Tem alguns periódicos, né, principalmente de revistas que têm um qualis maior, que são mais exigentes e que geralmente também são publicações em língua estrangeira, que você tem uma taxa, né, para poder fazer a publicação, porque elas cobram dos leitores também. São revistas que, para você ter acesso àquele artigo, você precisa pagar, né? Então, esse custo todo, ele também volta para o autor. Mas não é o caso das universidades públicas. Os periódicos vinculados às universidades públicas, eles têm livre acesso, né? Livre acesso à informação, mesmo também porque a universidade pública, ela tem essa função também, né, de disseminar o conhecimento. Então, tem revistas excelentes que podem ser feitas as publicações e que não geram custos para o autor nem para os leitores, né? Então, quando vocês pesquisarem também o trabalho de vocês, entrarem, né, fizerem a busca tanto pelo Google Acadêmico, vocês vão conseguir verificar ali que tem muitos artigos excelentes, e vocês olharem ali onde foi publicado. Aí entra naquela página, dá uma olhada lá nos critérios para submissão, e a universidade pública, tenho certeza que vai estar lá escrita a palavra publicação sem custos para o autor, sem custos para o leitor, e pode buscar e publicar. Não deixe de publicar por conta disso, não. É até legal você destacar, Ju, porque a Marília, num dia de atendimento, ela falou, professora, eu tenho que começar a guardar dinheiro para publicar. Eu falei, não, calma aí, não é assim, né? Me falaram que tem que pagar, eu falei, calma,
Existem ótimas revistas que vocês não pagam de fato, e que vocês conseguem ver, né, como que é o formato da revista e tudo mais. Então, é legal a gente trazer essas informações, porque eu falei, quem falou primeiro, né? Porque aquele diz que, não, então vamos lá entender com quem trabalha com isso, de fato, que tem revistas que não precisam pagar. Tem as que pagam, sim, mas também tem as de livre acesso, como a Juliana comentou, tá, pessoal? E tem valores também que variam muito, né? Tem coisas acessíveis e tem valores, gente, que assim, você olha assim, você fala assim, tudo isso? Compra de tudo. Vou procurar outra, né? A gente fala às vezes. Sim. Mais alguém, pessoal? Mais algum comentário, pergunta? Eu mandei para vocês. Vou monopolizar mesmo. Então vai, aproveite. Esse é o momento. Foi tirado de mim. Eu queria ver, quando vocês começaram, qual que era a qualificação das revistas que vocês começaram? Quer responder, começar respondendo? Ou depois eu falo? Pode falar, Ju. Quando eu comecei a publicar, eu não sabia que tinha qualis. Não tinha ideia que isso existia. E aí a gente foi publicando, aí a pessoa perguntou, mas qual o qualis? A gente vai, né, tipo, como assim? O que significa isso? Aí a gente foi meio... Né? Qualis? O que é qualis, né? Eu fui me atentar para essa questão do qualis depois que eu entrei realmente no mestrado. E a gente foi se ligar, né? E eu comecei a iniciação científica lá na graduação, e mesmo assim não sabia, não tinha conhecimento disso. Então, é engraçado, mas acho que talvez agora, parando para pensar um pouquinho, talvez agora isso seja mais divulgado, né? E há um tempo atrás isso já era mais para quem realmente estava bem imerso, né, nessa questão da vida acadêmica. Mas é só uma suspeita que eu tenho, não Entendi. Com certeza. E, tipo assim, porque a nossa faculdade, ela é particular, e eu não sei, também faltou eu procurar me informar, né? Se a gente tem os grupos de estudos, assim, na faculdade. Mas é bem incentivada a questão da iniciação científica, né? O meu grupo, graças a Deus, não tenho o que falar deles, foi muito assertivo, né? Tanto que a gente vai fazer outra com TCC junto, né? Mas a gente vai para a segunda aí. Estamos bem animados. Bom. E essa questão de estar sempre pesquisando é algo que os três têm bem forte em si, né? E, tipo assim, como que ainda depois da graduação, mesmo se a pessoa vai fazer uma pós, é possível entrar em algum grupo de estudo depois de formado, sem estar vinculado ao mestrado? Sim, é possível. Esse tipo de coisa? Sim, é possível. Existem várias formas, né? Você pode tanto entrar como voluntário, aí num grupo formal, né, um grupo de estudos formais vinculados a alguma faculdade, mas também, além disso, você pode formar grupos livres, né, de estudo. Até vou comentar agora uma história que eu cheguei a comentar também com a Laís quando a gente estava ensaiando a palestra, que o que me motivou a fazer mestrado, há uns anos atrás, assim, foi um passo devagarinho, né? Porque conciliar trabalho e mestrado em outra cidade ainda é um pouco complicado. Mas começou assim. Um grupo de colegas de trabalho estavam com vontade de estudar um pouco mais um determinado assunto e a gente estava tentando se reunir para trocar ideias, para ler textos, discutir textos. E às vezes estava certo, não estava certo, a vida corrida, e aquele grupo não sabe quando não consegue ir para frente, né? Tinha muita vontade, mas conciliar a vida de todo mundo ali estava difícil. E aí eu falei assim, não, então, quer saber, eu vou tentar, vou fazer uma disciplina.
Aí fui fazer uma disciplina como aluno especial, aí conheci outras pessoas, outra disciplina como aluno especial, conhecendo, daí foi juntando pessoas com interesses semelhantes e formamos um grupo de estudos e troca de ideias e informações, e aí acabou que veio a vontade de realmente fazer o mestrado, é isso mesmo, quero continuar a pesquisar, e acabou sendo mestrado, finalizando o mestrado, e a gente continua conversando, a gente fica trocando ideias, vamos tentar montar um grupo de estudo livre, também desvinculado à universidade, mas de estudo de textos e de troca de ideias. Então, assim, pode ser vinculado à universidade? Sim, mas não necessariamente, né? Se você tem um grupo de amigos que gosta daquele tema e quer se aprofundar, bora lá. Né? A vontade ali, vocês vão longe. É verdade, Ju. Muito importante destacar, né, pessoal? É querer saber sobre aquele tema, né? Pegar autores sempre novos, assim, e conversar com as referências, os clássicos também, né? Dos autores antigos, que a gente às vezes comenta em aula, mas que não dá para detalhar, né? E entrar no texto tão a fundo. Então, é importante que vocês observem também para que área que vocês querem seguir, né? Existe uma série e uma gama de possibilidades dentro da arquitetura, tem aluno provavelmente aqui da engenharia também, né, de outros cursos, e vocês precisam ver o que vocês querem, mas o que eu sempre falo para os alunos, né, tem que ser prazeroso, né, não pode ser uma coisa sofrida, como se fosse uma obrigação, quando eles vêm com tema de pesquisa, de iniciação científica e trabalho de conclusão de curso, eu falo, olha, vocês vão pesquisar esse tema 1 ano. É uma relação sempre de amor e ódio. Tem momentos que a gente vai estar amando o nosso tema e tem momentos que a gente vai estar surtando, né? De por que eu fui escolher isso? Eu não aguento mais, por que eu fui fazer iniciação? Ou por que eu tenho que fazer TCC? Enfim, né? Então, são muitos altos e baixos, que é muito tempo em cima de um tema, assim. Então, eu sempre falo, tem que ser uma coisa que vocês gostem, né? Que dê prazer nas leituras, nas discussões, porque a coisa aí vai fluir naturalmente. Tá? E esse era um dos maiores medos que eu tinha antes de fazer mestrado, porque o mestrado, são 2 anos, né? Antigamente eram 3, mas reduziram agora, o mestrado é 2 anos. Então, você parar para pensar, assim, nossa, eu vou ficar 2 anos, né, nesse tema, será que, né, não vou enjoar, de repente? Não, gente, você vai renovando, porque conforme você vai pesquisando, você descobre um ponto interessante que agrega, conversa com outras pessoas e acaba sendo motivado, e tem as conversas. Então, o importante é o que a Karina falou, a professora Karina falou, gostar daquilo que você está pesquisando, se vincular de alguma forma, né, porque isso já motiva. E ter sempre por perto pessoas que gostem do mesmo tema, porque você pode trocar, e essa troca sempre motiva, né? Então, é bem bacana isso. E só falando um pouquinho da minha experiência com relação ao mestrado, eu me formei no finalzinho de 2017 e tive essa vontade, né, de ingressar no mestrado, mas não sabia como. Então, eu entrei primeiro como aluna especial. Então, fica aí a dica para quem tem, né, essa intenção de ingressar na vida acadêmica, é entrar nos sites das universidades que vocês têm interesse e ver essa possibilidade de cursar, porque é bem bacana, você conhece pessoas, né, às vezes você nem sabe qual tema seguir ainda, mas lá você consegue clarear melhor as ideias, né, conversando com os professores, entrando de repente num grupo de estudo lá mesmo, né, já formado. Eu acho que mostrando o interesse, né, a boa vontade, sempre dá certo, né? Você sempre vai encontrar uma maneira de progredir naquela, e encontrar o seu tema, né, nessa vida acadêmica. E o que a Laís falou também é bem importante, principalmente quando a gente está em dúvida, né? Essa linha que eu vou para aquela outra linha, às vezes são coisas divergentes, né? Então, estar como aluno especial, antes de ser vinculado normalmente a um programa, te ajuda a ter certeza se é aquilo mesmo que você quer. De repente, você está em dúvida, fala assim, será que eu vou mais... Fica bem no meio, né? Será que se eu pôr o pé para cá, eu vou para uma linha de pesquisa X? Se eu for colocar um pouquinho para lá, vai ser para uma outra linha de pesquisa. E agora? Né? Então, acho que fazer um semestre como aluno especial, né, ou às vezes até uma disciplina mais curtinha, ajuda a
esclarecer essas dúvidas. Uhum. Muito bom, pessoal. Estou adorando nossas discussões. Parei de monopolizar. Muito obrigada pela palestra. Nossa, amei. Ah lá, Que Vinícius, vamos lá. Boa noite, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quanto ao Qualis, como que é avaliada uma revista? Se é mais conceituada ou não? E o que difere postar a pesquisa em uma revista conceituada e outra nem tanto? Você quer falar lá? Eu vi você se mexendo. Não, só é a questão de como que a própria plataforma, né, da CAPES e da Qualis, eles têm alguns critérios pré-determinados para julgar, né, e assim atribuir a classificação a um determinado periódico. Que é a questão da periodicidade, se a revista, ela cumpre mesmo com aquele período que ela, né, intitulou nas diretrizes, por exemplo, se é de 6 em 6 meses, será que a revista está mesmo publicando a cada 6 meses? Isso conta bastante. A questão também do sistema de avaliação por pares, que a Ju detalhou melhor, né, como que acontece isso e como que o corpo, quem que forma esse corpo editorial? São profissionais qualificados, aptos a julgar esse trabalho? Tudo isso é visto, né? E todos esses critérios, eles formam um conjunto, né? E o comprimento deles ou não vai dizer se aquele periódico ele está melhor estruturado, né, ou não, e se o corpo também de avaliadores e de envolvidos na comissão, na organização, eles conseguem cumprir todos aqueles requisitos que tem os requisitos mínimos e vão até chegar, né, à excelência, se está sendo cumprido ou não. Né? Então, a qualidade dos artigos, tudo isso é levado em consideração. E essa classificação, ela muda. Né? Então, quando vocês entrarem lá no site, na plataforma Sucupira e colocar lá no site da Qualis, a gente até chegou a mostrar, deixa eu voltar aqui o slide, porque foi tão rapidinho, que tem ali, atualmente tem 2 possibilidades de períodos. Com certeza, futuramente vai ter mais algumas. Porque, às vezes, olhando ali naquele site, uma mesma revista, ela pode ter mudado o qualis dela. Antigamente, ela pode ter um qualis maior, e porque não cumpriu algumas exigências, ela acabou recebendo um qualis menor. Mas aí ela, né, pode se empenhar mais e voltar para aquele qualis anterior, que era superior. E também, questão de idioma, ser publicado em português e em outro idioma, espanhol também conta. Aí não só o resumo, aí o artigo inteiro conta, né? Se é a publicação em mais de um idioma, o artigo completo. Então, tudo isso vai contando. São coisinhas que, né, vão sempre agregando pontuação, vamos dizer assim, até passar de um nível para outro. Deixa eu achar aqui qual que era. Aqui, ó. Na hora que entra, deixa eu voltar aqui na primeiro. Entrou na plataforma Sucupira, clicou no botão do Qualis, rolou a página até lá embaixo para poder colocar aqui na faça a sua pesquisa. Considerando que você não tenha um periódico em mente, você vai clicar aqui no Qualis periódico. Se você já tiver o nome do periódico ou o número do ISSN, você pode colocar aqui nessa barrinha, né? E já direto aqui procurar o período de classificação. Né? Então, como a gente está com o slide mostrando a próxima página, então iria para a pesquisa avançada, e aqui você tem o período, né? Tá vendo que aqui, não sei se consegue enxergar, que é de 2013 a 2016. Então, dentro desse período, aquele periódico foi classificado com aquele B ou com aquele A, né? Isso muda. Né? Então, se você procurar depois por um exemplo, talvez não tenho de cabeça um que tenha alterado, mas, por exemplo, talvez a paisagem e ambiente, que eu acho que ela aumentou o qualis dela, que é da FAUSP. Acho que sim, não tenho certeza se ela aumentou, mas acredito que tenha. Tem que dar uma olhada.
E aí, se você pegar no período anterior, ela vai estar com um Qualis, uma classificação ali, e agora ela está com outro Qualis, porque ela começou a publicar em outros idiomas, começou a ser mais severa naqueles artigos que ela aceita, né? Então, isso é por isso que é importante verificar de tempos em tempos, né, de qual que é, e também tem diferença em relação à área. Então, um mesmo periódico pode receber diferentes classificações dependendo da área do artigo. Então, se é um artigo de arquitetura, ela pode ter um Qualis B3. Se for um da engenharia, de repente pode ser um B1. Então, dependendo também, é interessante na hora que você colocar o nome do periódico, ele vai destrinchar todas as áreas possíveis e a classificação para cada uma dessas áreas. Por isso também que quando a gente tem essa listagem, aparecem alguns nomes de periódicos que a gente acha um pouco aleatório, né? Porque em algum momento aceitou-se um artigo que falava sobre aquele tema, mas também estava relacionado a um outro tema, né? E esse outro tema, por exemplo, era saúde e arquitetura, né? Se a gente parar para pensar em saúde pública, em termos de cidade, né, muitas vezes pode ser relacionado à arquitetura. Então, por isso que a gente acha, na hora que a gente vai buscar arquitetura, a gente acha revistas de saúde, né? A gente olha assim, mas por quê? Em algum momento isso aconteceu, assim, essa convergência e acabou linkando, né, dentro do site. Não sei se está completo, se conseguimos responder. Acho que foi super completo. Quer perguntar, Vinícius? Só mais uma pergunta. Fique à vontade. Em vez de fazer, por exemplo, só o periódico, ficar preso, dá para poder fazer também. Existem competições, você coloca as pesquisas para competir, ou é só periódico mesmo? Não entendi. Existe a competição no Nobel, que não seria um prêmio, algumas pesquisas ganham. Existem outras competições que dá para poder aplicar a pesquisa, um artigo? Eu acho que às vezes tem concursos, né? Tipo concursos, você diz? Sim, sim, sim. Às vezes tem alguns concursos de empresas, né, vinculados a alguns institutos de carreira, assim, arquitetura, engenharia, em que surgem e que às vezes a sua pesquisa ela se encaixa numa proposta, por exemplo, né? Você pode trabalhar nessa área também. E o que você acha que você tinha perguntado, o que difere postar em uma revista conceituada e outra nem tanto? Às vezes isso pode ser contado de uma forma diferente num processo seletivo para um mestrado, para um doutorado, por exemplo, às vezes até mesmo para uma vaga de emprego, né? Então, dependendo se você for seguir a carreira acadêmica, né? Dependendo dos critérios de avaliação ali de quem está considerando, nossa, ele publicou numa revista mais conceituada, então, isso mostra, assim, né, todas aquelas questões que a Juliana falou, de referência, de seguir os que os pareceristas falam e tudo mais, então, essa é uma diferença que pode ser colocada em relação a ter uma qualidade de revista, e lembrando, não só a Qualis que classifica, existem outros critérios também, né, fator de impacto e tudo mais, que daí dá uma outra palestra também. E o que a professora Kalena falou é muito importante também, porque a diferença de publicar uma revista com Qualis menor ou maior, ele vai estar muito relacionado à sua maturidade enquanto pesquisador, né, enquanto um escritor acadêmico. Então, por isso que vai acabar impactando nos processos seletivos, seja de vagas para vagas de emprego, ou seja, para vagas de mestrado ou doutorado, né? Então, vai mostrar que você está apto para aquilo que eles estão esperando, né? Então, é importante, sim, é importante tentar sempre galgar esse degrau pouquinho, e se aprimorando. Assim como muda, né, a classificação, Vinícius, por exemplo, às vezes tem alguns processos seletivos que eles colocam uma pontuação para a revista, e aí não olha a classificação da revista, né, mas, por exemplo, publicou em revista 1 ponto, publicou em artigo de livro, meio ponto, publicou em congresso, 0,25, cada publicação. Então, às vezes, também tem essa questão de publicação em congresso, tem um valor diferente de publicação em livro, publicação em revista. Então, assim, caso vocês tenham interesse também de participar de um processo seletivo para mestrado e doutorado, é importante vocês olharem os editais passados,
até para ver o que era considerado, né, na classificação, ali na avaliação, porque aí vocês conseguem ir trabalhando em cima disso também, para quando futuramente vocês quiserem prestar. Sim, é verdade. Isso vai variar de acordo com a universidade, com o programa, né? Então. Entendi. Muito obrigado. Imagina. Mais alguém, pessoal? Não? Se não tiverem mais perguntas, agradeço. Então, a Juliana e a Laís, deu 1h30 de palestra e agradecer, né, a disponibilidade mais uma vez. Acho que foi muito bom. Acho que é um primeiro encontro de muitos, assim, então, mais que convidadas para palestras, para debates aí futuros. Muito obrigada, viu, Juliana? Muito obrigada, Laís. Nós agradecemos o convite. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Karina. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Então, encerramos agora a palestra. E às 21 horas teremos a palestra, né, com a professora Kelly Cristina Magalhães, com o título Paisagem e Comunidade, um exercício de projeto participativo. Então, nos vemos daqui a pouco. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite.